Fala, gente! Todo mundo bem? Espero que sim. Olha só, vamos lá então. Mais uma aulinha aí de simulado, as questões que mais caem na prova. E agora nós vamos trabalhar as questões de primeiros socorros. Olha só, primeiros socorros do curso teórico nós temos que cumprir uma carga horária de 4 horas aulas. Aulas de 50 minutos, mas a gente trata aqui como horas aulas, né? 4 horas aulas. Dessas 4 horas aulas, a aula de número 1, 2 e 3, eu trato do conteúdo, do que está no livro, da página 95 em diante. E a aula de número 4 eu deixo para essa aulinha aqui, onde a gente vai trabalhar questões relacionadas a primeiros socorros, né? As questões são mais cobradas na prova teórica lá. Então, essa aulinha aqui o pessoal de casa está tendo acesso, vez por outra também eu coloco aqui para o pessoal do presencial, né? Mas o pessoal do presencial eu gosto até de dar uma ênfase maior à prova escrita mesmo, tá? Mas eu vou deixar salvo esses vídeos aqui, quem está assistindo em casa, você pode ver aí que é partilhado do YouTube, porque eu vou deixar esses vídeos salvos lá para posterior estudo aí da galera, tá? Depois eu vou salvar no grupo também esse link lá para o pessoal acessar e poder estudar através da resolução das questões, tá? Olha só, sempre falei isso nas aulas de revisão, nas aulas de simulado, que o objetivo nosso aqui não é trabalhar comentário de questões, porque eu já comento muito na aula, são 3 aulas que eu trato o tempo todo desse assunto. Então eu não vou ficar falando muito aqui. Eu quero partilhar o máximo de questões possíveis, né? Partilhar o máximo de questões possíveis aqui. Então, pelo menos umas 50 questões aí de primeiros socorros, vamos ver se a gente consegue trabalhar aí nesses 45 minutos de aula aí, pelo menos. Então, a gente não vai ficar comentando muito, tá? Eu vou trabalhar a questão, a resposta, mas vale a pena aí, de repente, uma pergunta ou outra que gere dúvidas, você fazer um print, fazer alguma anotação. Mas se dedique aí, que isso aí é muito importante para a prova teórica. A galera traz muito comentário para mim, que as perguntas que a gente costuma jogar são as que literalmente, muitas das vezes, vão cair na prova teórica lá, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aí as questões que mais caem na prova sobre primeiros socorros aí. Primeira pergunta, não constitui requisito obrigatório a um socorrista ser solidário, ser firme e dedicado, ser calmo, ser da área da saúde. Não constitui requisito obrigatório a um socorrista ser da área da saúde, tá? Se for, melhor, mas não é pré-requisito obrigatório ser da área da saúde, até porque a maioria de nós condutores não é da área da saúde, né? Então, letra D é a resposta correta a ser marcada, tá? Os primeiros socorros envolvem o quê? O atendimento após a chegada do resgate, o atendimento inicial e temporário realizado por profissional, técnicas que somente pessoal treinado pode realizar, técnicas, o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. ABC ou D de dado. Os primeiros socorros envolvem D de dado, tá? O atendimento inicial, temporário, até a chegada do socorro profissional, tá? Para evitar agravamento do acidente de trânsito, como novas colisões, atropelamentos ou incêndios, deve-se de imediato tomar as seguintes providências: sinalizar o local,
retirar a vítima do veículo, retirar o veículo do local, verificar a situação das vítimas. Para evitar agravamento e acidentes de trânsito, como novas colisões e atropelamentos, você deve sempre, letra A, sinalizar o local do acidente. Para sinalizar o local do acidente, podem ser utilizados os seguintes materiais: A. Galho, lata, pedaço de madeira. B. À noite ou sob neblina, usar lanterna, farol, pisca-alerta. Todas as alternativas estão corretas. O triângulo de segurança do seu veículo e dos outros que estiverem no local. Resposta correta, C de casa. Todas as alternativas estão corretas. Como via de regra, eu sempre passo. 90% das vezes, todas as afirmativas estão corretas. É a de ser marcada. Então, letra C é a que corresponde ao gabarito correto dessa questão. Tá bom? As convicções nas ações a serem realizadas pelo socorrista no local do acidente, além de manter a calma e garantir a segurança, consiste em retirar o veículo do local, sinalizar a pista, retirar a vítima do veículo, sinalizar o local, acionar o resgate, controlar a situação e evitar riscos secundários, medir a pressão arterial e dar líquido à vítima. ABC ou D. As convicções nas ações a serem realizadas pelo socorrista no local do acidente, além de manter a calma, garantir a segurança, acionar os resgates, controlar a situação e evitar risco secundário. Resposta correta, C de casa, tá? É necessário fazer o mais rápido possível a sinalização do local do acidente para A. Forçar outros motoristas a parar. B. Solicitar recursos posteriores. C. Interromper o trânsito. D. Evitar a ocorrência de novos acidentes. É necessário fazer o mais rápido possível a sinalização do local do acidente. Resposta correta, D. Para evitar novos acidentes no local, né? Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva será de correspondente a 10 passos, dobrada e com utilização de dispositivos luminosos, a mesma. Com chuva, contamos no máximo 40 passos. Resposta correta, B de bola, dobrada e com a utilização de dispositivos luminosos, tá? B de bola. A sigla SAMU significa o quê? Seção de Atendimento Médico Urbano, Serviço de Auxílio Médico de Urgência, Seção de Auxílio Móvel ao Usuário, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A sigla SAMU significa, resposta correta, A, B, C ou D de dado. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. D de dado, tá? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada exclusivamente aos acidentes de trânsito, à saúde excluindo os acidentes de trânsito, exclusivamente às vítimas que passam mal dentro dos veículos, à saúde incluindo o acidente de trânsito. ABC ou D de dado? Resposta correta, a saúde incluindo o acidente de trânsito, tá? A saúde incluindo o acidente de trânsito. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. A. Corpo de Bombeiro, Reboque, Defesa Civil. B. Corpo de Bombeiro, DR, Polícia Militar.
C, Corpo de Bombeiro, Plano de Saúde, Hospital mais próximo. D, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar. São serviços gratuitos de atendimento à emergência que pode ser solicitado em caso de acidente. Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar. Lembrando que são 4, tá? PM 190, PRF, Polícia Rodoviária Federal 191, SAMU 192 e COBOM, Corpo de Bombeiro 193, tá bom? Esses são os 4 telefones úteis aí que a gente pode ligar. Na maioria das regiões, os telefones do bombeiro, SAMU e polícia são o quê? Então ele quer saber na ordem, tá vendo? Detran pode cobrar desse jeito também. Qual que é o telefone do bombeiro? 193. Então tem o 93 na A, tem o 93 na D. Elimina a B e a C. SAMU é 192. Não tem o 92 na A. Então a resposta correta já encontramos D de dado. Polícia 190, como ele não especificou qual polícia, aqui realmente completa a questão D de dado. Bombeiro, SAMU e polícia, letra D, 193, 192 e 190. Então precisa saber o telefone e esse telefone é de qual órgão específico, tá? Muito importante saber isso aí para a prova teórica também, eu falo isso lá na aula. Ao prestar auxílio a um acidente, a sequência de procedimento que o socorrista deve adotar é estacionar o veículo, chamar o resgate, sinalizar a pista, sinalizar o local, prestar socorro e levar a vítima ao hospital, estacionar em local seguro, sinalizar o local e chamar o resgate, resgatar a vítima, isolar e sinalizar o local, chamar imediatamente o resgate. Tem uma regra que a gente segue, que é primeiro, cuida da sua própria segurança, depois sinaliza o local, liga para o resgate, depois presta socorro à vítima. Então, resposta correta, C de casa, estacione em local seguro, cuida da sua segurança, sinaliza o local, liga para o resgate. Bom, esse é o procedimento a ser adotado aí. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido diretamente em acidente com vítimas que deixar de prestar ou providenciar socorro podendo fazê-lo, ele comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com sua habilitação. B. Comete crime de trânsito sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade de multa multiplicada por 5, suspensão da CNH. C. Comete infração grave com penalidade de multa somente se for condutor maior de 21 anos de idade. Não comete crime, pois não foi causador do acidente, portanto não pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Resposta correta, B de bola, tá? Não prestar socorro à vítima estando envolvido diretamente com o acidente é um crime de trânsito sujeito a detenção de 6 meses a 2 anos, infração gravíssima multiplicada em 5 vezes e suspensão do direito de dirigir, tá? Ocorreu um acidente de trânsito e o agente policial solicita que você socorra uma das vítimas. Se você negar, será punido com o quê? Remoção do veículo, remove seu veículo, cassação da sua CNH, multa ou retenção do veículo. Resposta correta, mesmo que você não esteja envolvido, foi solicitado e você não ajuda, você vai ser punido com infração de natureza grave, multa. Então a resposta correta multa, e se você quiser anotar aí, multa de natureza grave, 5 pontos no prontuário do condutor infrator, tá? Diante de uma vítima de trânsito, não sendo possível a presença de um socorrista, o que se verifica em primeiro lugar? Se ocorreu sangramento abundante, se ocorreu fraturas, a vítima consegue ficar em pé e andar sozinha, se ocorreu obstrução das vias aéreas. Olha só. Primeira coisa que a gente verifica na vítima é a respiração, tá? Avaliação primária, primeira coisa é a respiração. Por quê? Anota isso aí que eu acho que eu não tenho essa pergunta aqui, é a pergunta de prova. Se a vítima não for atendida, entre quantos minutos ela vai vir a óbito, ela vai morrer? Entre 3 e 5 minutos. Se ela não for atendida entre 3 e 5 minutos, ela vai vir a óbito, tá? Então você tem que verificar se ocorreu obstrução das vias aéreas, se ela respira, que é a primeira coisa que você tem que fazer.
desobstruir as vias aéreas para ela respirar, né? A parada respiratória é um fato grave, pois sabemos que a pessoa sem respirar pode morrer caso sua respiração não seja restabelecida o mais rápido possível. Qual o procedimento correto ao socorrer uma pessoa cuja respiração parou? A. Remover o objeto que esteja obstruindo a boca da vítima, inclinar a cabeça para trás, soltar a língua do fundo da garganta, mantê-la ventilada. Todas as alternativas acima estão corretas. A, B, C ou D? Via de regra, resposta correta, D de dado, tá? D de dado aí. Todas estão corretas. Boa, boa, boa. O pulso representa a regularidade da contração do coração. Assinale a opção incorreta. Ele quer saber a incorreta, hein? Um ritmo irregular pode ser patológico. Com pulso fraco pode estar ocorrendo hemorragia. Ao verificar um pulso, usamos 2 dedos polegar e indicador sobre a artéria. O pulso representa a regularidade da contração do coração, né? A pulsação do coração. Assinale a opção incorreta. A sua frequência varia com a idade? Sim. Um ritmo irregular pode ser patológico? Sim. Com pulso fraco pode estar ocorrendo hemorragia? Sim. Agora, ao verificar, usamos 2 dedos do polegar? Não, você não pode usar o polegar, porque senão você confunde a pulsação da vítima com a sua, tá? Então, D é a resposta incorreta, porque não pode usar o polegar, tá bom? O melhor local do corpo para se verificar a pulsação é na onde? Pescoço, pé, punho ou alguma veia saliente? ABC ou D de dado? Melhor local do corpo para se verificar a pulsação é no pescoço, tá, gente? Pescoço, pescoço. Complete a frase. Nos casos de parada cardíaca, os lábios ficam imediatamente azulados, as pupilas encontram-se e a vítima apresenta palidez acentuada. As pupilas ficam como? Contraídas, enrijecidas, dilatadas ou rígidas? Resposta correta, as pupilas ficam dilatadas, tá? As pupilas ficam dilatadas. Que é importante também, porque tanto no caso de parada cardíaca como morte, as pupilas vão ficar dilatadas aí, tá bom? Ao examinar uma vítima, você detecta que ela não respira e não tem pulso. Nessa situação, o que você faz? Aplica compressas frias sobre a testa, inicia imediatamente o procedimento de RCP, aquece com cobertor para diminuir o calafrio, não faz nada até a chegada do socorro profissional aí. Ao examinar uma vítima, você detecta que ela não respira e não tem pulso. O que a gente faz? Inicia imediatamente a manobra de RCP. O que é RCP? Ressuscitação cardiopulmonar. Cardiologista, coração, ela não tem pulsação. Pulmonar, ela não tem respiração. Inicie imediatamente o RCP, tá? Ou então pode vir desse jeito, ó. Em um acidente, a vítima inconsciente é identificada com a parada respiratória e cardíaca. O que exige do socorrista? Fazer respiração boca a boca, movimentar a vítima para que a mesma recupere a consciência, treinamento prático específico, fazer ressuscitação cardiopulmonar. Fazer ressuscitação cardiopulmonar. Resposta correta, D de dado, tá? Não constitui procedimento correto com a vítima em estado de choque. A. Manter a vítima deitada com as pernas elevadas, se não houver fratura nos membros inferiores. B. Afrouxar as roupas no pescoço, peito e cintura. C. Controlar a respiração, manter boa ventilação. D. Dar líquido à vítima inconsciente que vomitou. ABC ou D de dado? Resposta correta, D de dado, tá?
dá bastante líquido à vítima inconsciente que vomitou. Inclusive, a gente tem algumas regrinhas sagradas aí, dentre elas, nunca dê líquido à vítima de um acidente, tá bom? Não constitui sinal de estado de choque. Não constitui. Essa cai muito na prova, literalmente volta aí. Pulso lento, pele fria e pegajosa, suor abundante, respiração irregular. Não constitui. Respiração fica irregular, suor fica abundante, a pele fica fria e pegajosa, mas o pulso não fica lento, o pulso fica rápido, não é pulso lento, é pulso rápido. Então não constitui sinal de estado de choque. Letra A, pulso lento, tá? Ao observar uma pessoa tendo convulsão, deve-se A, abrir a boca e colocar um pano entre os dentes para evitar que morda a língua. B, não interferir, pois passa espontaneamente. C, proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-lo, caso tenha feito vômito. D, pedir ajuda para imobilizar a vítima. Resposta correta, C de casa, protege a cabeça da pessoa contra traumas e vira ela caso ela tenha feito vômito, tá bom? Se uma vítima de acidente pede água para beber, você deve mantê-la em jejum, dar bastante líquido para hidratar a vítima, deixar beber apenas o que quiser, dar leite ou líquido adocicado de preferência para a vítima. Acabei de falar, resposta correta, A, você deve mantê-la em jejum. Ao examinar uma vítima de acidente, você detecta que ela apresenta temperatura elevada. Nessa situação, não se deve colocar compressa úmida nas axilas, aquecer com cobertor para diminuir o calafrio, fazer banhos de imersão à temperatura corporal, aplicar compressas frias sobre a testa. ABC ou D de dado? Resposta correta, B. Ele quer saber, né? O que não se deve fazer é aquecer com cobertor para diminuir o calafrio, tá? Não se deve aquecer com cobertor para diminuir o calafrio aí. Mais uma. O sinal, essa cai muito na prova também, tá? Sinal vital, que não varia com a idade. Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. ABCD, qual das alternativas? Resposta correta, A, tá? Sinal vital que não varia com a idade. Temperatura corporal, temperatura do corpo. Análise secundária é o tratamento dado à vítima consciente e capaz de expressar. O socorrista deve examinar na análise secundária A, sinais vitais como pulso e respiração, dilatação e reatividade das pupilas, ferimento, fratura e hemorragia, temperatura da vítima. Na análise primária, você está verificando algumas coisas, na secundária, outras. Olha só, pulso, respiração, dilatação e reatividade das pupilas, temperatura, tudo é análise primária. Resposta C é análise secundária. Então, a resposta correta para a questão C de casa, ferimento, fratura e hemorragia é o que a gente está verificando na análise secundária, examinando na análise secundária. Bom? Ao socorrer uma vítima com estilhaço de vidro no olho, você deve
pingar colírio anestésico. B. Retirar com pinça o estilhaço de vidro. C. Tapar o olho da vítima e levá-la para o hospital. D. Lavar o olho da vítima com água abundante. Resposta correta: C. Tapar o olho da vítima e levá-la ao hospital, tá? Lavar o olho da vítima e levá-la, tapar, né, o olho da vítima e levá-la ao hospital. Mais uma perguntinha aqui, cadê? Manter a cabeça mais alta que o corpo é procedimento prestado à vítima em estado de choque, com pupila dilatada, com ferimentos na cabeça, com temperatura baixa. Manter a cabeça mais alta que o corpo, podendo, óbvio, é o procedimento adequado com a pessoa que esteja com ferimentos na cabeça. Resposta correta: C de casa, tá? C de casa. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação, o que você faz? Dá remédio à vítima? Faz compressa gelada no local da dor? Faz compressa quente no local da dor? Espera a chegada do socorro especializado? ABC ou D de dado? Resposta correta. Para gabaritar essa questão, está gritando com muita dor, não dou remédio, não faço compressa, espera a chegada do socorro especializado. D de dado é a resposta correta. D de dado, tá? O procedimento correto na impossibilidade da presença de um socorro especializado, quando a vítima apresenta o objeto empalado, encravado no ferimento, essa é outra corriqueira de prova teórica, tá? Proteger o ferimento com bandagem, retirar o objeto. Proteger o ferimento com bandagem, não retirar o objeto. Remover o objeto empalado e controlar o sangramento. Remover o objeto empalado e lavar o ferimento com água e sabão. Resposta correta: proteger o ferimento com bandagem e não retirar o objeto, tá bom? Voltando aqui, B de bola, tá? Proteger o ferimento com bandagem e não retirar o objeto. B de bola. Assinale a opção incorreta quanto a ferimentos abdominais abertos. A. Encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. B. Se ocorrer exposição do intestino e estômago, colocar na cavidade. C. Não tocar o ferimento com o dedo ou material sujo. D. Cobrir com compressa úmida os órgãos expostos. Resposta incorreta. Se ocorrer exposição do intestino e estômago, colocar na cavidade novamente. Tá? Isso está incorreto, óbvio, está incorreto. B de bola, tá? B de bola. Em caso de ferimentos abdominais abertos, a vítima deve ser mantida sentada e mexer nos órgãos expostos, deitada e mexer nos órgãos expostos, deitada e não mexer nos órgãos expostos, em pé, mas não mexer nos órgãos expostos. Tranquilo, não? Deitada e não mexer nos órgãos expostos. Tá vendo, gente? Só uma observação aqui. As perguntas de primeiro socorro são bem tranquilinhas. São 3 perguntas na prova. No caso nosso aqui, a pergunta de número 24, 25 e 26 serão as 3 perguntas de primeiro socorro. É pergunta para gabaritar mesmo. Sua margem de erro tem que estar em legislação, não pode estar em perguntas de primeiro socorro, direção defensiva, que são as questões mais fáceis, né? Num acidente, observamos que o ferimento de uma vítima esguicha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que ocorreu um corte de uma veia, de uma artéria, de um músculo ou de um nervo. Se à medida que o coração bate, esguicha sangue,
ocorreu uma hemorragia arterial. Então, ocorreu um corte de uma artéria P de bola, tá? Nas hemorragias externas, devemos fazer torniquete para conter o sangramento, dar líquido para a vítima ingerir com a cela-peça, evitar contato direto com o sangue da vítima, movimentar a vítima. Olha só nessa questão aqui, eu vejo possibilidade de você responder por eliminação. Tem algumas regras sagradas que a gente segue aqui. Quem fez a aula vai lembrar disso. Nunca tire o capacete da vítima. Nunca movimente a vítima, com alguns casos aqui de exceção. Evite contato direto com o sangue. Nunca fazer garroteamento ou torniquete. Nunca dê líquido à vítima, né, de acidente de trânsito. Então, nas hemorragias externas, o que a gente tem que fazer? Evitar contato com o sangue da vítima para você evitar algum tipo de doença infecto-contagiosa aí, né? Na presença de sangramento abundante, qual o cuidado indicado? Garrotear? Usar garrote? Fazer compressão no local do sangramento? Dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. Jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. Resposta correta: na presença de sangramento indicado, na presença de sangramento abundante, qual cuidado indicado? Fazer compressão no local do sangramento. Conter o sangramento. O procedimento, olha só, na pergunta que nós respondemos. Você já cuidou da sua segurança? Já sinalizou o local? Já ligou para o resgate? O resgate já está vindo. Então, contém o sangramento até que o socorro profissional chegue no local do acidente, né? O que é hemorragia interna? É a visível perda de sangue através de um ferimento localizado na superfície corporal. É uma fratura do osso. É a perda de sangue por um ferimento. É a consequência de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos ou rompimento de veias ou artérias. Hemorragia interna, resposta correta, D de dado, é a consequência de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos ou rompimento de veias ou artérias, tá? São tipos de hemorragia. Hemorragia externa e interna, hemorragia aberta e fechada, hemorragia externa e aberta, hemorragia interna e fechada. São dois os tipos de hemorragia, tá? Hemorragia externa e hemorragia interna. A é a resposta a ser marcada. A, tá bom? Mais um aí. O inchaço, a pele escura e áspera, a dor, suor excessivo são sintomas que podem indicar A. Hemorragia externa, B. Ferimentos abertos no abdômen, C. Hemorragia interna, D. Hemorragia nos pulmões. Resposta correta: inchaço, pele escura e áspera, dor, suor excessivo são sintomas que podem indicar uma hemorragia interna, tá? Hemorragia interna. A hemorragia nasal é muito frequente em acidente de trânsito e pode indicar o quê? Parada respiratória, traumatismo craniano, estado de choque ou lesão na medula. A hemorragia nasal é muito comum no acidente de trânsito e ela pode indicar traumatismo craniano, tá bom? Ela pode indicar traumatismo craniano. Hemoptise é um tipo de hemorragia que ocorre na onde? Nariz, pulmão, ouvido ou estômago. Anota isso aí, tá? Você não lembra da aula lá, anota isso aí. Hemoptise é um tipo de hemorragia que ocorre no pulmão, tá? É um tipo de hemorragia que ocorre no pulmão. Uma pessoa ao fechar a porta do carro teve seu dedo arrancado, amputado. O que você faz com o dedo?
despreza o dedo arrancado e socorre a vítima imediatamente? Recolhe o dedo e coloca direto no gelo? Recolhe o dedo e coloca direto no álcool para conservá-lo melhor? E D, embrulha o dedo em gás e leva junto com a vítima para o hospital. A pessoa fecha a porta do carro, amputou o dedo, o que você faz? Embrulha o dedo em gaze e leva junto com a vítima para o hospital. Resposta correta, D de dado, tá? O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimadura é retirar as roupas grudadas à pele, passar pasta de dente na ferida, esfriar a área com água corrente, passar óleo no local da ferida. Lembrando que ele quer saber o correto, gente, o correto. Procedimento correto nesse caso, esfriar com água corrente, tá? Esfriar com água corrente. O procedimento sempre é esse, esfriar com água corrente ali. Top, top, top. Mais uma aqui. As queimaduras, elas se classificam em derme e epiderme, primeiro e segundo grau, interna e externa, primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras se classificam em primeiro, segundo e terceiro grau. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, o que você faz? Instrui os ocupantes para que saiam do veículo. Tenta remover com um pedaço de pau. Instrui os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chama o resgate. Retira os ocupantes do veículo imediatamente. C de casa, instrui os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chama o resgate, tá? Leva essa aí que essa é boa, hein? Em acidente em que haja derramamento de combustível, você deverá, para reduzir o perigo de incêndio, espalhar o combustível, apenas lavar a pista, colocar galho, pedra em volta. Essa aí caiu essa semana agora, tá? Anteontem, né? Quarta-feira caiu na provinha aí essa perguntinha. Cobre o combustível com terra, areia ou cal. Cobre o combustível com terra, areia ou cal. Boa, isso aí, gente. A principal causa de capotamento e tombamento são o quê? Essa pergunta, na verdade, é de direção defensiva. Está perdida por aqui, mas tudo bem. A principal causa de capotamento é o quê? A, má conservação dos veículos. B, conversões. C, alta velocidade. D, circulação nas rotatórias. C, alta velocidade, tá bom? C, alta velocidade. O que é fratura exposta? É quando há luxação? É quando o osso se quebra em várias partes? É quando ocorre distensão? É quando o osso quebra e há rompimento da carne e pele? Fratura exposta é quando o osso quebra e há rompimento da carne e pele. D de dado é a resposta correta, tá bom? Para identificar uma fratura, é necessário verificar a pulsação arterial, os movimentos respiratórios, se há dor no local, ausência de movimento no local e deformidade, se o local da lesão está roxo. Para identificar uma fratura, é necessário verificar, resposta correta C de casa, se há dor no local, ausência de movimentos no local e deformidade, tá bom? C de casa aí. Conter o sangramento com gás estéreo sem aplicar pressão direta, chamar o resgate é procedimento adequado no caso de
parada respiratória, hemorragia nasal por acidente de trânsito, acidentes em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento, crise convulsiva. Conter o sangramento com gás estéril, mas não aplica uma pressão direta e chama o resgate. Procedimento para resposta que mais se enquadra a questão, C de casa. Acidente em que a vítima apresente fratura aberta com sangramento. Vítima apresenta fratura exposta. O que fazer? Garrotear o membro fazendo torniquete? Tudo errado. Você não pode garrotear nem fazer torniquete. Empurrar cuidadosamente o osso para dentro. Imobilizar o membro e acalmar a vítima, enquanto espera o resgate, jogando água gelada até chegar o resgate. Resposta correta, C de casa, imobilizar o membro, acalmar a vítima, enquanto se espera o resgate. Boa. Ao se deparar com um acidente identificado como colisão frontal, o socorrista suspeitará primeiramente que as vítimas tiveram o quê? A. Queimaduras. B. Escoriação. C. Queda de pressão. D. Fraturas nos membros inferiores e lesão na coluna. Resposta correta, D de dado, fratura nos membros inferiores e lesão na coluna. Em acidente envolvendo motociclista, o procedimento adequado é remover o capacete somente em caso de muita dor, mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor, remover o capacete para facilitar a respiração, aguardar o socorro especializado e não remover o capacete. Eu já falei sobre isso, inclusive nas nossas correções de questão. Regra sagrada, não remova o capacete. Espere o socorro especializado, porque ao remover o capacete, você pode deixar a vítima com alguma lesão séria na coluna cervical. Então, não remover o capacete, tá bom? Assinale a opção incorreta. Paralisia é a incapacidade de movimentação dos membros. A dormência nas extremidades pode ocorrer após lesão na coluna cervical. Sensibilidade é a capacidade de não sentir dor. O manuseio incorreto da vítima pode agravar a situação. Ele quer saber a incorreta. Paralisia é a capacidade de movimentar? Tá certo. Dormência na extremidade pode ocorrer após lesão na coluna? Também. Sensibilidade é a capacidade de não sentir dor? Resposta C é a C marcada. É incorreta. Sensibilidade é a capacidade de sentir dor. Ele está falando de não sentir dor. Se eu estou tendo sensibilidade, eu estou sentindo dor. Então aqui ele colocou que é a capacidade de não sentir dor. Resposta C marcada. C de casa é a resposta incorreta. A incapacidade de reagir a estímulos dolorosos nas pernas e braços após o acidente é indício de traumatismo femoral, lesão na coluna, traumatismo radial, hemorragia. A incapacidade de reagir a estímulos nas pernas e braços após um acidente é indício de lesão na coluna. B de bola, tá? Lesão na coluna aí. Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. Manter a vítima deitada. O comprimento de um atalho deverá ser suficiente para imobilizar também a articulação. C. Antes de imobilizar, puxar o membro colocando na posição natural. D. Aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. Não é correto, no caso de fratura, antes de imobilizar, puxar o membro colocando na posição natural. Em que situação e como você deve soltar o cinto de segurança de uma vítima que sofreu o acidente? A. Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, soltar sem movimentar a vítima. B. Para liberar os movimentos da vítima. C. Quando estiver muito calor. D. Em hipótese alguma, deve retirar o cinto de segurança. Respostazinha correta aí. A. Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, soltar sem movimentar
o corpo da vítima. A é a resposta a ser marcada. Se deparando com um acidente de trânsito envolvendo veículo de carga perigosa, o que você faz? Retira o motorista ou vítima do local imediatamente, afasta e chama o resgate imediatamente. Afasta-se e chama o resgate imediatamente, já falei, né? Tenta conter o sangramento do produto, tenta conter o vazamento do produto, posiciona o mais próximo possível. Resposta correta, B de bola, tá? Afasta-se e chama o resgate imediatamente. B de bola, afasta e chama o resgate imediatamente. Tranquilo? Boa, boa, boa. Terminamos mais um bloco aqui de questões. Galerinha que está comigo em casa aí pode ir fechando a aula com calma, sem correria. Vou dar mais um tempinho aqui, mas todo mundo pode ir fechando. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso cronograma normal de aulas para hoje aí, tá bom? Até mais aí para todo mundo e até daqui a pouco. Abraço!